Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro, na primeira epístola de João, lá no capítulo 5, versículos 3 e 4. Três e 4. 3 e 4. Acompanhe comigo a leitura. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Somente até aqui. Aplique, Senhor, a sua palavra em nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pastor Moacir, direcionado pelo Espírito Santo, nos deu uma diretiva, e eu, de pronto, porque o Espírito Santo, antes de o pastor falar, já tinha preparado algo acerca dessa palavra. Pastor Rodolfo, a epístola de 1 João será o nosso alvo, porque nós precisamos ministrar à igreja a vontade de Deus, e Deus falou comigo que essa é o livro. E antes disso eu tinha feito uma palavra, mas são tantas folhas que eu desisti de pregar isso aqui, porque Deus, Ele faz assim, dessa forma. Tá meio esquisito, varão. Eu não estou me entendendo nada, tá rodando tudo. Aleluia. Tá muito alto para frente e muito baixo atrás. Aleluia. E esse livro, tá bom, tá ótimo. A epístola de João, amados, o seu autor é o discípulo amado, aquele que fica marcado a sua epístola, porque ele trata comigo e contigo por filhinhos amados, e é um discípulo amoroso, filho de Zebedeu e Salomé, irmã de Maria, primo de Jesus. João escreveu essa epístola às igrejas da Ásia Menor, em um momento em que uma heresia, uma filosofia herética helenista se levantava para tentar deturpar o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, fazendo com que as pessoas viessem a acreditar até mesmo que Jesus não nasceu, e que Jesus só sobreviveu, só conseguiu aguentar todo o martírio porque ele não era humano, era apenas Deus. E essa heresia chamada gnosticismo, que significa conhecer, a palavra, o termo gnosticismo significa conhecimento, ela ceifou muitos dentro da igreja. Então, em 89, cerca de 89 e 90 depois de Cristo, João escreveu essa carta à Ásia Menor com um propósito de debelar, de acabar, de pôr fim a uma heresia dentro da igreja e acreditar a Jesus, acreditar ao autor e consumador da nossa fé, a sua verdadeira identidade humana, divina, celestial, que por alguns momentos, alguns homens que tiveram os seus egos massageados acabaram se desviando do caminho do Senhor. Notemos que cerca de 90 depois de Cristo, antes da perseguição de Domiciano às igrejas da Ásia,
já havia esse grande levante. Pedro já estava sofrendo na pele com esse levante, e muitos já estavam se desviando. O que eu estou querendo trazer para você? O que Deus colocou no meu coração hoje para esta igreja, para a Assembleia de Deus Adonai? A Assembleia de Deus Adonai não é de hoje que a igreja sofre ataques do adversário com o intuito de tirar, de deturpar, de desfazer, de macular a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é de hoje. E hoje o perigo está maior, ele não está menor. Antigamente, não sei se por inocência, mas eu digo inocência não dos homens, nem do adversário, mas talvez por não estarmos tão enraizados no pecado como estamos hoje. Naquele tempo se tentava macular uma imagem de um Jesus que não existia, mas hoje é o contrário. Tentam se macular a imagem de um Jesus e querem fazer eu e você acreditar em um Jesus limitado, em um Jesus que só pode operar mediante ao pagamento de alguma coisa, mediante a oferta de algo, mediante a um sacrifício de tolo. Mas eu quero te dizer nessa noite que o meu Jesus, o teu Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele está aqui, e ele não exige muito não, ele só exige fidelidade. Glória a Deus. Na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, João começa assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ou seja, João começa dizendo o seguinte: olha, igreja, eu sou testemunha, nós testemunhamos, nós caminhamos lado a lado com ele, nós vimos os milagres, nós presenciamos a grandiosa formosura do poder de Deus. Coxos andaram, cegos enxergaram, aquelas que andavam encurvadas começaram a se levantar, o morto se levantou. Deus fez muitos milagres através da vida de Jesus, e nós presenciamos. Aqueles homens que não eram bobos, prestem atenção, os homens, os gnósticos, os filósofos, aqueles que traziam uma raiz pagã, eles não eram bobos. Eles conseguiam enganar, eles conseguiam plantar na cabeça dos cristãos que Jesus não era humano, que Jesus não era carne e osso. Não sendo Jesus carne e osso, então o sacrifício da cruz não valia nada, porque para remissão de pecado tinha que haver sangue. Se não houvesse sangue, não tinha remissão de pecado. Se não tinha remissão de pecado, tu continuavas pecador. Para que servia Jesus? Hoje, quem são os gnósticos do dia de hoje? Quem é a igreja que tem se levantado hoje com uma doutrina pagã, com uma doutrina cheia de misticismo, com uma doutrina carregada de toma lá da cá? Ei, irmão, você veio no lugar certo hoje. O apóstolo João colocou essa palavra certa para você. Não foi para aquele que faltou, não. É para você que está aqui hoje. É para você que está aqui hoje. Deus está dizendo assim: olha, meu amado, não dá ouvidos a muitos sábios. Tem muito sábio aí fora, tem muito sábio que está usando as coisas do mundo, que está usando as artimanhas do mundo. Aquilo que era lixo, que o mundo não quer mais, agora vem para dentro da igreja, entra na igreja. Até indulgências. O Espírito Santo não faz mais a obra, o que faz a obra é uma vassoura que varre, e custa caro essa vassoura. Cadê o teu lenço, varão? Me dá ele aí.
Dá esse lencinho aí, é esse aqui. Eu vou passar aqui, depois tu pega que vai curar a tua enfermidade, viu? Tem gente fazendo isso. E tem muito bobo que está indo nessa. Meus amados, eu quero falar, e eu vou dar um tema para essa mensagem: acreditando em Deus os nossos sonhos, acreditando em Deus as nossas necessidades. Porque aqueles homens que outrora se deixaram levar por aqueles filósofos heréticos, eles perderam a maior de todas as bênçãos. Qual foi? A oportunidade de vida eterna. Se morreram sem Jesus, já era, segue-se o juízo. Mas se arrependeram e voltaram-se a Jesus, ainda há oportunidade. Porque no mesmo livro, no capítulo de número 2, o próprio apóstolo João, olhando para a vida de cada um que estava dentro da igreja, e agora eu olho para a igreja do hoje, para a igreja do amanhã, e digo as mesmas palavras que o apóstolo João olhou e falou: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Cristo Jesus, o justo. Aleluia. O Senhor está dizendo para mim e para você: não é errado pecar. Espera aí, irmãos, pecar não é errado? Não, não é esse pecado que você está pensando. Não é errado ser enganado. Errado é desejar pecar. Ser enganado, você pode ser enganado por qualquer um. Mas o Espírito Santo de Deus que está aqui hoje, ele está justamente te alertando, te mostrando: cuidado, não dê ouvidos à palavra de Satanás, porque ele quer te roubar, ele quer te enganar, ele quer te tirar daqui desse lugar, ele quer te colocar no lugar onde tu vai estar em fragilidade, e em fragilidade ele pode te tragar. Tem muita gente dando ouvidos a Satanás. Olha, não vai mais na Adonai não. Sabe por quê? Tem 8 anos que aquela igreja está naquele mesmo lugar, daquele mesmo jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: essa igreja está nesse lugar aqui porque o Senhor tem permitido. Assim o Senhor tem feito. Pode ter dificuldades para crescer, mas não é inchaço, é crescimento. E quando Deus se manifestar, você vai ter que ver, porque é Deus que está fazendo a obra. E meu irmão, não se isenta não, porque é você quem Deus vai tratar para cuidar de quem vai entrar. É você. Não vai vir um papa não se converter aqui não. Vai vir, é você que está aqui nesse banquinho, que está escutando hoje, que está ouvindo essa palavra, que vai se levantar dessa prostração, dessa apostasia, vai se colocar de pé e vai receber o novo crente que vai entrar por essas portas. Aleluia. Não é ninguém lá de fora não, é você. É você. Sabe por que ele vai fazer isso? Porque ele é isso aqui na tua vida. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. 1 João capítulo 2 versículo 2. Ele é a apropriação, ele é o sacrifício, ele é a justificação, ele é a anulação da condenação do pecado. Se você foi enganado porque lhe faltou conhecimento em alguma área, não se preocupa, não fique envergonhado, peça perdão a Deus, se arrependa, volte atrás, mas continua a caminhar. Não dá ouvidos não, não fica assim: ah não, estou envergonhado, não vou mais para a igreja. Não, é isso que ele quer. É isso que o adversário quer, te tirar daqui. Porque ele te tirando daqui, ele faz você desacreditar nas promessas de Deus na tua vida. E você tem acreditado os teus sonhos em Deus? Você tem esperado de Deus as tuas promessas? Porque aquele que acredita os seus sonhos em Deus, Ele é fiel para cumprir. Não sou eu, é Ele que é fiel para cumprir as tuas promessas. No capítulo de número 2, ainda no versículo de número 9 e 11, de 9 a 11, diz assim:
Aquele que diz está na luz e aborrece o seu irmão, está em trevas, e aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e em trevas não sabe onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Eu faço questão de ler essa palavra, porque hoje à tarde eu conversava com o pastor Moacir, e eu me fugiu, Deus não me deixou achar na Bíblia aquilo que eu queria procurar, que eu estava achando, talvez porque não exista. Mas o que o apóstolo João fez ao escrever esse pequeno texto é mostrar o seguinte, de forma contundente: quem são aqueles que se levantam contra a obra do Senhor? Primeiro passo: como que eu vou descobrir se a pessoa, o profeta, aquele que se diz do Senhor, é servo verdadeiramente de Deus? Pelos frutos. Como é que essa pessoa caminha? É verdade. Como é que essa pessoa anda? Quem é esse camarada? Quem é essa camarada? Porque às vezes a gente fala esse camarada e pode direcionar para alguém, não é isso. Não há pessoas aqui envolvidas nesse momento. Eu estou falando de entidades. Eu estou falando de ordens do maligno. O apóstolo João nos dá uma ferramenta clara para identificarmos quais são as pedras de tropeço dentro da igreja. Quais são aqueles que são enviados pelo inimigo para atrapalhar a obra do Senhor. Muitas das vezes você pode até imaginar que as pedras de tropeço é um irmão que tem uma personalidade mais forte. Não é isso. Também não é isso. Aquilo que vem para ajudar, para fazer a obra do Senhor, aquele que vem para fazer a obra do Senhor e faz a obra relaxadamente, também não está aí o perigo. O perigo está naquele que se diz ser e não é. O perigo está naquele que se mostra ser algo e não é. Aqueles homens, eles procuravam mostrar ser donos de uma sabedoria, detentores de todo o conhecimento, até mesmo mostrar que Jesus não era homem, ele era só Deus. Ele não tinha natureza carnal, ele só tinha natureza divina. E procurava mostrar para todo mundo um determinado conhecimento filosófico, mas na verdade o que eles queriam era tirar a igreja da presença de Jesus Cristo. O que na verdade eles queriam era trazer problemas. Estávamos no curso de comissionamento pastoral, eu e o pastor Moacir, e eu ouvi um pastor trazer uma palavra tremenda: quando Satanás não pode impedir, ele empurra. Que isso, pastor? Quando Satanás não pode impedir, ele empurra. É por isso que você vê muitas igrejas por aí que começaram caminhando certinho, ó, foram certinho, caminhando, marchando em direção à cruz, em direção ao objetivo, mas dado o momento, perceberam que se não tivessem atitudes humanas que viessem massagear o ego do homem, o ego da sociedade, não conseguiriam crescer. Venderam-se a doutrinas pagãs, venderam-se a doutrinas desse mundo, venderam-se a libertinagens dentro da igreja e agora são grandes, despontam. Mas quais são os frutos que essas igrejas demonstram? Quais são os frutos que esses homens têm demonstrado? Quais têm sido? Você vê por aí, é só fofoca, é só intriga, é só roubalheira, é só coisas que não agradam a Deus. Dentro das igrejas tem coisas, até tem relatos de igrejas que fazem rituais de feitiçaria. Quando Satanás não atrapalha, ele empurra. Foi um crescimento extraordinário, mas será que eles ainda adoram a Deus ou estão fazendo a vontade do adversário? O apóstolo João, ele nos mostra as características de um adorador. Ele nos mostra a característica de um verdadeiro adorador, daquele que está dentro da casa do Senhor para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E aquele que tem verdadeiramente o coração voltado a adorar a Deus, meu amado, diz o versículo de número 10, que nós acabamos de ler: aquele que ama o seu irmão está na luz. Obrigado, minha filha.
está na luz, e nele não há escândalo. Em outras traduções, numa outra tradução, e aquele que anda na luz, não há tropeço algum na vida dele. Sabe o que é que Deus está falando com isso? Quando nós amamos Deus, quando nós amamos a verdade, o Espírito Santo entra em nós, ele aprimora os nossos potenciais, ele aprimora as nossas qualidades, as nossas falhas, os nossos defeitos. A nossa natureza carnal, ela é diminuída. Quando ela é diminuída, suprimida, o Espírito Santo começa a aflorar os dons, os frutos do Espírito, e nós continuamos a crescer, a exalar e refletir somente a imagem de Cristo. Quantos aqui querem refletir só a imagem de Cristo? Quantos aqui querem refletir a imagem de Jesus Cristo? Porque, meu irmão, refletir a imagem de Cristo não é difícil. Nós lemos no versículo de número 3, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Muitas das vezes nós exageramos em muitas coisas, exageramos nas coisas lá de fora, dentro da igreja. Muitas das vezes nós pensamos que vamos trazer o cuidado que o mundo tem para dentro da igreja, quando na realidade o salmista, se eu não me engano, o salmista, no Salmo de número 127, eu vou lá, o Senhor mandou ir, eu vou lá. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se nós, em vez de cuidarmos da obra do Senhor, em vez de cuidarmos da nossa casa, em oração, em uma busca constante de intimidade com o Espírito Santo, trazermos somente a segurança que o mundo oferece. Tem muita gente que, por medo de entrar ladrão na sua casa, fez um seguro. O rico, ele põe seguro no carro, seguro na casa, cerca eletrificada, circuito de TV, tudo, pensando que isso pode impedir a entrada do ladrão, impedir a entrada de um mal maior. Mas a palavra de Deus diz que se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Se a igreja do Senhor aqui nesse lugar não vigiar, não guardar os mandamentos, não buscar adorar a Deus, quando eu falo a igreja aqui nesse lugar, não estou me referindo às quatro paredes, eu estou falando você, é você dentro da tua casa. Se você não buscar ter mais intimidade com Deus, ter ouvidos a esse tipo de ensinamento lá de fora, em vão vigia você. Mas quando você coloca os créditos, os teus sonhos no Senhor e guarda os seus mandamentos, aí é diferente, irmãos. Aí o Senhor, ele olha e adora, ele gosta, ele diz: olha, meu servo. Quem lembra de Jó lá no passado? Eu gosto muito de falar de Jó, porque Jó, diz a palavra de Deus, o testemunho do próprio Senhor: viste meu servo Jó? Mas é mole, tu dá tudo para ele? Não, então vai lá. Quando a mulher dele se levantou e disse: você conhece a história, amaldiçoa ele e morre. Nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. No capítulo de número 42, aleluia, no capítulo de número 42, versículo de número 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus. É o que o Senhor diz para você, igreja, hoje, que acredita os teus sonhos
no Senhor, que acredita a tua promessa no Espírito Santo de Deus. O mundo pode estar dizendo aí fora: olha, pastor é tudo ladrão, pastor é tudo atrapalhado, pastor é tudo enrolado. Mas eu quero te dizer que ainda há remanescentes, ainda há verdadeiros adoradores, ainda há aqueles que querem compromisso com a verdade, ainda existem verdadeiros adoradores na face da terra, e você pode fazer parte desse time, você pode fazer parte dessa igreja, você pode fazer parte daqueles que não vão dar ouvidos a uma filosofia barata que diz que você vem para a igreja e Deus vai transformar a tua vida, mas não precisa ter compromisso não, só ir à igreja. Vem na quinta-feira que tem a campanha que o pastor falou aqui, que nós vamos ser luz do mundo, e lá está cheio de farol, está cheio de profeta. Lá tem uma irmãzinha que profetiza, e quando ela abre a boca, alguma coisa acontece, que é a bênção da profeta, que é a bênção da mulher, que é a bênção do homem, mas não quer o abençoador, quer aquele mover, quer aquele reteté, mas não quer o dono do poder, quer tudo do mundo, mas não quer o dono do mundo. Nós estamos indo em direção a um abismo sem fim. E esse abismo que o mundo está direcionado, infelizmente muitas igrejas estão indo, sejam elas impulsionadas por Satanás, por um crescimento extraordinário, miraculoso. Eu não estou dizendo que todas as igrejas são assim, tá, irmãos? Mas para mim, eu, pastor Rodolfo, infelizmente a igreja que a partir de agora diz que culto bom é aquele culto que rende R$200 por culto, deixou de ser igreja do Senhor e passou a ser igreja de Baal, porque culto bom é aquele que pelo menos uma alma se rende a Jesus. Culto bom é aquele aonde eu vejo o irmãozinho levantar a coxa, caiu, levantou. Culto bom não é só isso não. Culto bom para mim é eu ver o irmão que era coxo levantar, andar, permanecer adorando a Deus e trazer mais vidas para adorar ao Senhor. Não é só receber não, meu amado, é também dar, é se entregar. No capítulo de número 2, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: os anticristos, filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, até agora muito se tem feito os anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O que é que você está esperando, igreja? O que é que você está esperando? Os sinais estão aí. Nós já falamos, já enumeramos, já batemos em escola bíblica dominical, em culto de doutrina. Nós já mostramos que os sinais do fim dos tempos estão aí. Rumores de guerra, o bramido do mar, todas essas coisas estão acontecendo. Mas parece que existe um tampão no ouvido de grande maioria que não presta atenção naquilo que é ministrado. E olha, pasmem, não é só aqui não, é em todos os 4 cantos do planeta. Se eu olhar agora e parar para prestar atenção, em todos os 4 cantos do planeta vai ter alguém falando: olha, já é chegada a última hora, acorda, acorda, acorda. Em quem você tem acreditado os teus sonhos? Em que Jesus você tem acreditado os teus sonhos? Um Jesus morto numa cruz de madeira? Um Jesus crucificado? Um Jesus que não tem poder para te tirar do lugar que você está? Um Jesus que não tem poder para sair dali? Ou você tem acreditado a tua fé num Cristo que vive e reina para todo sempre? Porque muitas igrejas estão pregando isso. A unção do Senhor não é mais suficiente. Você precisa vir para a igreja, como o pastor gosta. Venha para a igreja
na terça-feira maior, receba de Deus. Irmãos, a minha filha que gostava de me remendar, irmãos, tem gente que só vem para a igreja se for o dia de poder. Se for o dia que o pastor Rodolfo vai pregar, eu não vou não, porque o pastor Rodolfo é muito chato. Se for o dia que o pastor Moacir for pregar, eu não vou também não, porque o pastor Moacir é duro demais. Eu vou no dia que o irmão Domício vai pregar, porque ele tem um mingauzinho docinho. Mas esse mingauzinho docinho, irmãos, talvez não por conta dele, mas por conta daqueles que fazem tem esse tipo de posicionamento, porque ele está aqui entregando aquilo que Deus mandou ele entregar. Você pode estar perdendo a substância necessária para que você venha aguentar a caminhada. Você pode estar deixando de ouvir, não o pastor Rodolfo, o pastor Moacir, os demais pastores ou o presbítero Domício, não, mas você fazendo assim, não, eu só vou no dia que fulano prega, porque é só lá que tem poder. Talvez você esteja sendo enganado. Eu só vou na igreja fulana de tal. Irmãos, eu não estou dizendo para você deixar de ir em qualquer igreja não, tá, irmãos? Mas eu estou te dizendo o seguinte: aqui eu posso te assegurar que o pastor presidente dessa obra, os pastores e presbíteros e demais obreiros têm compromisso com a palavra de Deus, têm compromisso, têm honra, não se entregam por qualquer coisa, não estão fadados aos pecados, às coisas desse mundo. Eu conheço a vida de cada um deles, eu conheço a vida do pastor Moacir no trabalho, eu conheço a vida do pastor Moacir em casa, eu conheço a vida do presbítero Domício. Sai para o trabalho, vai lutar, vai estudar de manhã, volta para cá para a escola bíblica. Eu conheço a vida do presbítero, do pastor Frank, e eu sei que são homens que têm compromisso com a obra. Agora, meu irmão, se você está indo dar ouvidos em outro lugar, onde o camarada só tem compromisso com o bolso dele, cuidado. Eu já vivenciei isso. Ao chegar em uma igreja, o camarada dizer: o que tens para Jesus pela grande obra que o Senhor fez na tua vida? Restaurou teu casamento. Eu não tenho nada. Poxa, essa aliança que está no teu dedo é de ouro, de casamento, me dá que eu vou derreter, fazer um anel para mim. Irmãos, vocês já ouviram isso alguma vez? Eu já ouvi. Eu já presenciei isso. É assim, irmãos. Você pode não acreditar, você pode não ver, porque você tem sido fiel a esse ministério, mas eu quero te dizer uma coisa: permaneça fiel, porque o Senhor, Ele está olhando o teu coração, Ele está olhando a tua vida, e se você for fiel, guardar os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor não serão pesados para você, não serão pesados para você, pelo contrário, você viverá aqui nesse lugar. Estou passando, pastor, um pouquinho, mas ainda não acabou. Deus não tem mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Em determinado momento da minha vida, eu imaginava, meus amados, que era só cumprir a obra do Senhor. Cumprir. Olha, nós temos que fazer 7 campanhas do mergulho de Naamã. A gente pegava e trazia a roupinha, né, dentro de um saco de plástico, e mergulhava a roupinha ali 7 vezes, e Deus curava. Irmãos, eu não tenho nada a ver com a fé de ninguém. Cada um acredita de um jeito, cada um busca de um jeito, mas não adiantava nada eu vir à igreja com a roupinha da minha esposa, a roupinha do meu esposo, a roupinha do meu filho, fazer 7 mergulhos de Naamã na quinta-feira ou na sexta-feira ou no sábado, mas no domingo à noite, no domingo de tarde eu estar lá na praia, pulando forró, dançando isso, fazendo aquilo, sem compromisso nenhum com a obra, sem compromisso nenhum com Deus. É isso que João estava dizendo: olha, esses que estão ensinando tais coisas, que estão comprovando tais coisas, que têm levado muitas pessoas de dentro da igreja lá para fora, não tem compromisso com Deus.
eles não estão em comunhão com a igreja, eles não têm comunhão com o Pai. E eu quero, e eu vos digo, porque como ele disse no versículo 1 do capítulo 1, o que desde o princípio o que vimos, o que nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida nos foi manifestada a nós, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que nós vimos não compactua com isso. Ele estava dizendo: igreja, abre os teus olhos. Jesus não compactua com o pecado. Jesus não compactua com as coisas do mundo. Jesus, Ele não é moeda de troca, Ele não é moeda de barganha, Ele não é para você vir aqui, eu vou porque eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida. Venha porque Ele é o teu Senhor, venha porque Ele é todo poderoso, e se Ele quiser, Ele pode mudar a tua história hoje. Se você acredita os teus sonhos nele, acredite nisso, creia nele, porque Ele deixou escrito assim. Versículo 1 do capítulo número 5. Todo aquele que é nascido, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Eu não sei qual é a vitória que tu está precisando, eu não sei quais são as tuas necessidades, eu não sei o que você tem acreditado no Senhor, mas eu quero te dizer que se você ama a Deus, guarda os seus mandamentos, Ele é fiel para cumprir as tuas promessas, as promessas dele na tua vida. Em quem você tem acreditado os teus sonhos? No pastor Rodolfo? Está lascado, meu irmão, tu vai ficar aí na prova. Tem acreditado no pastor Moacir? Talvez. Profeta, quando ele chegar aqui, Deus mandando do céu, ele vai dizer assim: olha, esse que te digo, está feito. Pastor Domício, olha, recebe, varão. Pastor Frank, em quem você tem acreditado? Em quem? Em quem? Em quem? No capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2, para finalizar, diz a palavra de Deus assim, para você entender o que Deus quer falar contigo nessa noite: amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos são de Deus. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Aleluia. Para que você possa dar crédito, meu amado, você tem que procurar saber se aquele que está falando contigo é de Deus ou não é. Porque se você der ouvidos a qualquer tolo, você pode estar sendo enganado por Satanás. A igreja primitiva foi tentada e muitos se desviaram. A igreja de hoje, muitos têm se desviado, têm sido empurrados, têm levado solavancos e têm crescido absurdamente, entre aspas, mas em direção a um abismo que não tem Jesus, que só tem dor e ranger de dentes. Eu convido você a essa noite a fazer uma reflexão, de todos os teus atos, de todas as tuas atitudes, de todos os teus sonhos, de todas as tuas promessas, aquilo que o Senhor falou para você que iria fazer, e eu tenho certeza que Ele vai fazer, eu tenho certeza que Ele é fiel para cumprir.
o que é que tem acontecido, o que é que tem te deixado triste, o que é que tem te deixado amargurado, o que é que não tem se cumprido na tua vida, mas que você precisa. Se foi Deus que prometeu e você acredita nele, acredita em Jesus Cristo, acredita na obra, vive uma vida de retidão, guarda os mandamentos do Senhor, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Muitas das vezes nós queremos ouvir palavras, meus amados, como eu queria ouvir nessa noite. Escrevi aqui maravilhosamente, são 5 folhas, mas essa palavra falou no meu coração. Sabe por quê? Porque não é mais momento de nós ficarmos esperando Deus agir. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer a obra, eu sei que o Senhor vai fazer a obra, eu sei que o Senhor, eu também sei que Ele vai fazer a obra, você sabe que Ele vai fazer a obra, mas aquilo que é para você fazer, Ele não faz, Ele quer que você faça. Aquilo que é a tua parte, é você que tem que fazer. Eu sei que aqui tem vários casais que estão querendo casar, mas se você não pegar os documentos e botar embaixo do braço e for ao cartório, como alguns irmãos já fizeram, o casamento não sai não, meu irmão. O casamento não sai não. E o pior, se você esperar o dinheiro aparecer na conta para fazer, aí é que tu não vai fazer mesmo, porque nunca sobra. Não sobra. Toda vez que eu vou dizer, eu vou dar uma oferta boa para a igreja, eu vou comprar isso, aí o pneu do carro rasga, não tem dinheiro para colocar combustível, sempre tem um problema. Mas quando nós determinamos e corremos atrás do objetivo, temos um foco, vou fazer, sem ficar alardeando para todo mundo, e faz, Deus honra a tua fé, e os teus sonhos, eles vão se realizar, porque Deus está vendo que você está fazendo a tua parte. Você sabe qual foi o único dos apóstolos que morreu de velhice? Qual foi o único dos apóstolos que morreu de velhice? João. Sabe por quê, meu amado? Foi mérito dele? Não. Porque Deus assim o quis. Porque o homem tentou matá-lo de todas as formas. Eu quero te dizer nessa noite, o homem, o adversário, vai tentar de todas as formas destruir os teus sonhos, destruir o chamado de Deus na tua vida, destruir as promessas dele na tua vida. Mas se você se colocar de pé e resolver e lutar e buscar os teus sonhos, buscar a tua promessa, buscar o teu chamado, ainda que o adversário se levante, te jogue lá no lago de fogo, de enxofre, de óleo ardente, tu vai sair todo queimado, mas tu não vai morrer, porque existe uma promessa na tua vida, existe uma promessa de Deus na tua vida, e assim como foi na vida desse apóstolo, será na tua vida, e você verá os teus sonhos se realizarem. Glória a Deus. Meus amados, até aqui me deu o Senhor. Existem muitas doutrinas aí fora, e eu não posso dizer para você, escolhe Adonai, não. Eu entendo que se você está aqui é porque você já escolheu a Adonai. E se você escolheu a Adonai, é porque você tem recebido de Deus algo tremendo. Eu peço perdão aos irmãos que eu não estou conseguindo enxergar nada. Os olhos estão ardendo. É o suor e a vista que está ruim. Mas o que eu posso contemplar com os olhos espirituais, são muitos aqui, são muitos servos e servas de Deus, que vão receber as suas bênçãos no tempo exato, vão receber o seu milagre, vão vir aqui dar o testemunho, e dirão o quão o Senhor é bom, o quão o Senhor é maravilhoso, o quanto Deus tem sido poderoso na tua vida. Porque aqui nesse lugar, irmãos, nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos brincando de dizer para você, sirva ao Senhor Jesus, porque quando ele colocou no coração de João essas palavras, o apóstolo estava se referindo ao único mandamento, que o Senhor disse que é o maior de todos: amar ao teu próximo como a ti
mesmo. E quando você ama teu próximo quando a ti mesmo, tu torce pelo crescimento dele, tu torce pela vitória dele, tu torce pela bênção na vida dele, tu torce pela cura na vida dele, tu torce pelo casamento dele, tu torce pela família dele, tu torce pela casa dele, tu torce pela vida espiritual dele, porque tu está torcendo pelo teu irmão, e tu está vendo o que Deus está fazendo na vida dele, e ele vai fazer na tua também. Acredite, não é acredite, é acredite. Ponha as tuas apostas no Senhor. Trabalhe para que o Senhor possa fazer na tua vida como fez na vida de João. Trabalhe para que Deus possa fazer na tua vida como fez na vida de Jó, que no final teve tudo muito melhor do que antes. A Bíblia relata que até as suas filhas eram muito mais bonitas do que as de antes. Deus faz tudo perfeito. Quais são os teus sonhos? Veio buscar sonho aqui hoje? O Deus de promessas está aqui. Veio buscar milagre? O Deus de milagre está aqui. Veio buscar providência? O Jeová Jireh está aqui hoje. Mas cadê? Vamos acreditar no Senhor os nossos sonhos. Não acredita no pastor Rodolfo que eu não tenho nada para te dar. Não acredita no pastor Moacir que nós somos de carne e osso. Mas acredita no Senhor. Aleluia. E há um versículo que eu gosto muito. Eu gostaria de citar para finalizar nessa noite com você. Lá em 1 João. Porque o Senhor está me revelando aqui no meu coração. O pastor gosta muito disso, que ele fala que eu sou batista. Batista diz: o Senhor falou ao meu coração. Você que entrou aqui nessa noite e está dizendo assim: mas pastor, eu não posso receber de Deus, porque eu ontem mesmo caí em adultério. Pastor, eu não posso receber do Senhor, porque ontem mesmo eu estava em fornicação. Pastor, eu não posso receber do Senhor, porque ontem mesmo eu vi a moeda de um meu colega sobre a mesa e peguei. Pastor, eu não posso receber do Senhor, porque hoje eu abri a minha boca e maldisse a minha mãe. Pastor, eu não posso receber do Senhor, porque ao sair para vir à igreja, eu briguei com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, e disse que eu ia, e que eles fossem para qualquer outro lugar, mandei eles para a lua. O que eu quero te dizer é a seguinte palavra, que o meu Senhor, através do apóstolo João, disse no versículo de número 1 do capítulo de número 2 da epístola de João: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Que essa palavra, ela possa te direcionar a um conserto em Cristo Jesus, porque não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há dívida que não possa ser paga. Eu não sei o que tem te afligido, eu não sei o que tem te trazido dor, eu não sei o que tem te afastado de Deus, mas que o Senhor nessa noite, Ele seja a apropriação do meu e do seu pecado. Que o Senhor essa noite, Ele seja o perdão do meu e do teu pecado. Aquilo que nos afasta de Deus, agora, nesse momento, eu profetizo sobre a tua vida, está anulado, está quebrado, foi jogado por terra, porque é o Espírito Santo de Deus quem está aqui hoje, dizendo a você: há perdão para você, aqui, hoje, há perdão para você. Aleluia. Há perdão para você. Eu andei assim, e um dia eu ouvi a voz do Senhor, e eu dizia que eu não viria enquanto eu não me consertasse.
Mas você nessa noite está sendo chamado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que te chama aqui, que te convida a vir à frente para receber uma oração. Não é o pastor Rodolfo, não. É o Espírito Santo que te chama a vir aqui à frente, porque talvez você esteja sem forças para caminhar. Pastor, eu vim me arrastando para a igreja. É assim mesmo, irmão. Enquanto tiver forças para caminhar, vem se arrastando. Se você não tiver mais força para sair da sua casa, você diga: Espírito Santo, intercede por mim, porque eu já não tenho mais forças. E Ele vai interceder, vai mandar alguém lá te ajudar. Espírito Santo, eu já não consigo mais me libertar desse pecado. Aquilo que foi ensinado através dessa peça, através da peça aqui na frente. Vocês viram que aquela personagem, ela estava tudo muito bem, e ali com o Senhor, mas os amigos sempre vêm mostrar, os amigos do mundo, trazer as possibilidades. É assim mesmo que aconteceu comigo, foi assim mesmo. Mas o Senhor deixou essa palavra: se você pecar, existe um advogado para te advogar. E o sacrifício da cruz, ele é propiação, ele é perdão, ele é remissão do meu e do teu pecado hoje. Aleluia. Hoje, é hoje, não é amanhã não, é hoje. Se você veio aqui hoje e está dizendo isso: eu não estou conseguindo mais caminhar, vem à frente, nós vamos orar por você. Se você está dizendo: eu estou em pecado, não consigo me levantar, pastor, eu não quero, irmãos, não interessa qual foi o teu erro, eu não quero saber qual é o teu erro, eu quero saber se Jesus, Ele é poderoso, Ele vai te perdoar, e Ele quer te perdoar. Nós vamos louvar ao Senhor, e se você quiser, você pode vir à frente e receber essa oração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?